Legal. Isso daqui é uma coisa que eu já falei, não só nos Bastardos, mas aqui na Folha eu falo sempre. Existe uma diferença entre o crime de golpe de Estado no crime de abolição democrática, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Por quê? No golpe de Estado, você está tentando derrubar o regime executivo. Você está tentando derrubar o presidente, aqui no caso do executivo, que a gente não tem primeiro-ministro, não é parlamentarismo, então o chefe do executivo. A abolição violenta do Estado democrático de direito são as instituições. No caso, a tentativa de paralisação e extinção do STF e do Legislativo. Então, são coisas distintas. Aí você vai falar assim, mentira minha coisa, né? É coisa de advogado isso aí. Ninguém tá falando isso aí porque era advogado. Não, não é. Não é tudo a mesma coisa. Porque no nosso Código Penal, a gente tem os capítulos. Em cada capítulo do Código Penal, a gente fala de um bem jurídico tutelado. Vamos lá. É o exemplo que eu sempre dou. Direito à vida. Qual o bem jurídico tutelado no caso da punição de um crime de homicídio? É o direito à vida. Então, tá lá o capítulo. Dos crimes contra a vida. Dos crimes contra a integridade física. Qual é o bem jurídico tutelado? A sua integridade física. Então, o crime é lesão corporal. Aí você tem seguida de morte e tal. O bem jurídico tutelado, ele é tutelado pelo Estado. Por isso que quando você comete um crime de homicídio, o Estado é obrigado a investigar, porque esses bens jurídicos tutelados são tutelados pelo Estado. Então, nesse caso do 349, que é o artigo do capítulo dos crimes contra a segurança nacional, o nosso bem jurídico tutelado é a segurança nacional. É a segurança nacional, é a segurança das nossas instituições. Então, da democracia, do legislativo, do judiciário. É nesse mesmo capítulo da segurança nacional que estão os crimes os crimes que apenam as pessoas que vão contra, por exemplo, o Estado brasileiro, invocando intervenções estrangeiras, se é que você me entende. É justamente nesse capítulo, que é naquela parte da soberania nacional. Uma palavrinha que o pessoal aí esquece, que o pessoal acha que é supositório e enfia no rabo. Soberania nacional. Ai, gente, desculpa. Tudo bem, vamos embora. A pessoa veio bem até aqui, né? Aí você me conhece já, né? Eu mando a paulada. Eu estava esperando. Pessoa vem que vem, aí vem um bagaço, assim, solta um negócio. Mas, principalmente nesse momento, a gente não tem como, depois de tudo isso que aconteceu na Venezuela, aqui na América Latina, olha só o quanto é perigoso a gente falar de uma PL da dosimetria agora. Porque isso vai contra a nossa segurança jurídica. Então, por que eu estou falando isso? Gente, uma coisa que eu falo, quero mandar um beijo para ele, para o Vitor Panchorra, beijo, Vitão, que ele está em live agora. Ele sempre fala isso. Se esse golpe de Estado e essa abolição violenta do Estado Democrático de Direito tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui. Então, nós não teríamos uma nação livre. Mas, como a gente pode reduzir as penas em mínimos como 6 anos, 8 anos, para quem levou, por exemplo, uma pena de 17, 18 anos, e por que eu estou falando isso? Vamos lá, o Géser lembra dessa explicação que eu faço. As penas, elas são em concurso material. Então, se na abolição violenta do Estado Democrático de Direito e do golpe de Estado você tomou 8 anos mais 8 anos, por exemplo, dá 16 somando as duas. No caso dessas penas todas, vamos lá,
dano qualificado, dano que foi o dano ao patrimônio público, né? Então, dano qualificado. A Socorro falando aqui, a Lindiane, toda professora, aí desce. Eu desço. O pessoal já conhece, já fala, desceu, já volta. Pronto, voltei, gente, emergi. E aí, você tem a soma dessas penas. No caso do Xandão, para esses condenados do 8 de janeiro, as penas elas foram impostas no mínimo, mas elas foram somadas. Então, todas as vezes que a gente fala, mas porque a Débora do Batom pegou 15 anos, pegou 16 anos, ai, coitada, free Débora. Gente, é a soma das penas. Não sejamos ignorantes. É assim que funciona para esses crimes. Ok. O que eles estão querendo fazer? A abolição violenta do Estado Democrático de Direito com um golpe de Estado, eles estão querendo fazer assim. A pena que a pessoa levou mais vai ficar valendo a que a pessoa levou mais, e aí desse outro crime ela não é considerada. Então vai ficar aqui a pena que a pessoa levou mais. Porque aí isso com a soma das outras já diminui, tipo uns 4, 5 anos. Entendeu? Então é mais ou menos nessa pegada, assim, falando bem a grosso modo, porque se eu ficar aqui explicando direito, vai todo mundo embora. A gente não tem. Mas é importante dizer que é isso que eles estão tentando fazer. Então, pegar aqui quem foi condenado por golpe de Estado e por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, sabendo que essas penas foram somadas, eles vão considerar a pena só que foi imputada maior. Legal, nossa, bacana, mas são 2 crimes diferentes. É diferente você não querer, por exemplo, que o presidente eleito assuma o Planalto e você querer acabar com o STF. São 2 coisas distintas, gente. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter isso na cabeça, que essa é a maior incongruência dessa PL da dosimetria. A gente não está falando aqui de uma questão de porque vai reduzir, porque não sei o quê. Só que conforme você vai reduzindo, você já impossibilita a pessoa de começar cumprindo no regime fechado. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. É exatamente aí que a gente tem que tomar cuidado. Agora, não dá para uma pessoa que falsificou um AS, que falsificou uma dipirona, ficar mais tempo na cadeia do que uma pessoa que tentou derrubar a democracia no Brasil. Vocês me desculpam? E aí, eu posso falar com certa propriedade, porque esse foi apenas o meu tema de monografia, quando eu me formei. Eu peguei toda a legislação brasileira e, assim, primeiro que eu queria chamar um pai de santo, né? Não um orientador, porque quando você pega as penas aqui no Brasil e olha o que elas significam, porque o que é importante dentro do direito da gente falar? Vamos lá. Dentro do direito penal. A gente precisa fazer uma equivalência desses bens jurídicos tutelados. É claro que o direito à vida é um dos mais valorados no direito penal. Mas a soberania nacional, a segurança nacional, ela também é extremamente valorada, porque é uma instituição do seu Estado. É a base da sua nação. Então, ela tem que ter uma penalização, no mínimo, instrutiva e exemplar. Porque a gente sabe, vamos lá, já é escrache, a gente sabe que cadeia aqui não salva ninguém. Foi feita para isso, mas não recupera ninguém. E aqui a gente vai entrar numa questão aqui que eu vou ficar 3 dias falando, e ninguém vai querer também. Mas, falando a grosso modo, a gente precisa entender que isso é uma palhaçada. Que se a gente não tivesse mais o nosso Estado democrático de direito e tivéssemos passado pelo tal do golpe de Estado, nós não teríamos... Vocês acham que o Bolsonaro, o general Heleno, o Paulo Nogueira, vocês acham que eles iam dar liberdade de expressão para a esquerda? Eles iam, não, chegou a Lindiane lá, mas a Lindiane tem uma franjinha tão legal... Vamos deixar a moça falar? Gente, não vai deixar nunca. Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender. Nós estaremos presos por muito menos. Teve gente que foi investigada na época do governo Bolsonaro.
gente que se manifestava contra o governo. Tinha lista de gente da esquerda. Você lembra disso, não lembra, Zé? Claro, claro. Então, esse é o perigo da PL da dosimetria. Certo. É esse o perigo, é criar essa insegurança jurídica, colocando um golpe de Estado num furto de lata de atum. Entendeu? Isso é muito perigoso. Isso vai criar um precedente em que quaisquer pessoas vão poder fazer um motim, entrar no Congresso Nacional e falar, mas a gente não vai ser punido. Porque depois isso se abre um precedente e você vai ter que utilizar esse precedente para julgar essas pessoas. Esse é o grande perigo. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!